aniversário aqui, a Ike do Magical Theater 2017 voltou e a gente também. 2017 começou e a gente voltou. Pera aí, deixa eu arrumar. Hoje, o vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas notícias que saiu no PJOK Kashi e Newsbot, que é uma conta do Twitter que ele posta bastante letra de música, mas também posta algumas notícias. E vou falar sobre um pouco das notícias que desde 2016 vem vindo, tipo, nossa, ator do ano da nossa vida do Visual Kei. Mas tem algumas notícias boas também, então vamos lá. A primeira notícia que eu tenho pra dar é que agora, dia 22 de fevereiro, a banda Elmo acabou. Ela desbandou. Não teve nenhum motivo em especial que eles postaram no recado para os fãs, mas infelizmente no Shinjuku Reni eles fizeram seu último live agora, dia 22. Outra notícia podemos dizer meio que bizarra, foi que o vocalista Niro da banda Kafka, dia 18 ele resolveu sair da banda porque ele ligou pro escritório e disse aos membros que não entrassem mais em contato com ele, porque a mulher com quem ele estava tendo um relacionamento acabou engravidando, então eles iriam se casar e por isso ele estava saindo da banda. A banda também, depois de conversar muito entre eles, resolveu seguir em frente até dia 7 de julho, em que vai desbandar também. Chegando ao fim da banda Kafka, né? Meio triste isso, mas é a vida. Outra banda que vai estar desbandando agora também, em abril, dia 4 de abril, lá em Sendai, no Sendai Space Zero, vai ser a banda Eve, que eles também não deram muitas informações, disseram que as informações mais explicativas eles vão dar no dia do show, dia 4 de abril. Uma notícia meio chocante foi que o vocalista da banda Paranoid Circus, dia 14 agora de fevereiro, quando eles fizeram live, o vocalista Garo resolveu dar um salto do segundo andar. E os membros não estavam tentando impedi-lo, mas ele ignorou esse chamado e pulou do segundo andar e acabou tendo que ser internado porque ocorreu uma fratura no seu calcanhar. E, infelizmente, dia 23 agora eles tinham um show marcado, eles tiveram que cancelar por causa desse incidente. Esse pequeno acidentezinho que o cara resolveu pular do segundo andar. Tipo, vou pular daqui. Pá, pulei. Não. Vamos ver o que mais tem, né, aqui. Ontem foi aniversário do Rai no Japão, eles também fizeram um two-man, pra quem não tá habituado ainda com essas linguagens de banda. One-man é quando é uma banda só, two-man é quando são duas bandas fazendo um único show. No caso, tipo, eles vão dividir o mesmo show. Three-man é quando são três, e aí de 4 pra frente eu nunca vi, mas eu acredito que tenha four-man também. Mas de 4 pra frente pra mim já é evento, então pra mim só vai até os three-man. Gigamouse e Shanti fizeram um two-man ontem e infelizmente o vocalista Chiquito pegou influenza e não pôde ir. Mas ele também não se manifestou mais no Twitter, nem no último show, no escritório, nem o Twitter oficial deles também não se manifestou mais sobre isso. Porém, aparentemente tá tudo bem. Eles fizeram um show só com os 3 membros da banda e ocorreu tudo bem. O Rai não tiveram que cancelar o show, correu tudo bem. E a gente tá esperando manifestações do Shiki pelo Instagram ou pelo Twitter dele, porém nada ainda. Outra notícia que tá dando o que falar por aí é uma banda misteriosa que surgiu, que se chama Kizu. Eles no Twitter estão dando a entender que o vocalista pode ser o Karuma do Aberkai, mas ainda não temos informações pra poder estar falando direitinho quem que tá na banda. A única coisa que o Twitter da Laika Edson e da Brain Jax postaram é que a banda apareceu lá na loja, deixou um flyer bem esquisito lá, que tem um número de um telefone, e não falaram mais nada. E eles só deram a entender que colocaram que o vocalista é aquela pessoa. Não tem mais nada no flyer, só tem escrito deixe-nos ouvir sua ferida, seu machucado, e um telefone, um horário de recepção do telefonema, que é de 6 às 9 da noite do dia 1º ao dia 3 de março, e a data do primeiro show deles, que vai ser no Shinjuku Reni, dia 18 de abril,
que vão contar com a presença também de Dog PWO, ou Dogs da Parallel Orchestra, Unite, Pentagon e Dalto. Só banda chique, né? Só bandão, né? Tipo, quem será esse povo? Hoje também o vocalista deixou um recadinho para os fãs, dizendo que ele quer conhecer melhor o que ele vai cantar, para quem ele vai cantar. No caso, ele quer saber um pouco mais sobre os problemas das pessoas, das fãs, né? As futuras fãs. E que tá esperando o telefonema de todas elas. E só assinou como vocalista do Kizoo. Então, também ainda tá aí o mistério. Quem será o vocalista do Kizoo? Vou deixar o link do site oficial deles aí embaixo. E quem quiser tentar desvendar esse mistério, o comentário tá aberto aí pra vocês contar pra gente depois. Outra polêmica que tá dando muito é o show Andrógenos, que vai ser um two-man do Pierrot com Diane Gray, que vai acontecer no Yokohama Arena dia 7 de julho. Agora, o que está acontecendo? São 2 dias, vai ser dia 7 de julho de 2017 e dia 8 de julho de 2017. O que está acontecendo? O que está dando muita polêmica é porque eles fizeram tipo uma piadinha, uns trocadilhos com o mapa do Yokohama Arena. Eles fizeram como se fosse um mapa de guerra. Vou deixar o mapa aí na tela para vocês acompanhando um pouco. E vamos ver, vocês acompanhando, não deu para traduzir todas as áreas, mas as maiores, que é essas em colorido, deu para traduzir mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Se alguém quiser saber melhor sobre isso, deixa aí no comentário que eu gravo um vídeo, procuro mais informações sobre o show, gravo um vídeo só falando sobre esse show que vai ser uma guerra entre 2 bandas super fodonas, que é Pierrot e Diane Gray. Então vamos lá, vamos pro mapa. Essa parte em amarelo, que quem está é a área perigosa, onde vai ser o palco. Essa área em laranja, logo de frente para o Kikenjitai, é o Kaishoujitai, que vai ser a área do VIP Free Pass. Logo ali do ladinho, né, logo embaixo do VIP Free Pass, essa área em branco, é o Churichitai, que é a área neutra, o Neutral Zone. Dentro desse Neutral Zone tem o Heiwa Gunpin Bushi Daihonbu, que é o Peacekeeping Military Flight Team Headquarters. Do lado aí, nas 2 áreas em azul, da esquerda e da direita, é o Hibusouchitai, o Disarmament Zone. Ah, gente, essa área em laranja, o Kanshouchitai, lê-se como também Buffer Zone, tá? Eu traduzi tudo pro inglês, porque pro português o Google não estava me ajudando, mas eu vou deixar aí traduzido em português pra vocês na tela também. Logo ali do lado do Disarmament Zone temos o Kokyochiki, que é o Border Area, que vai ser o Suite Pass do VIP, né? Logo embaixo do Neutral Zone tem aí, logo atrás do Wall of Pain, tem o Kyusenjoato, Old Battlefield Trace. Debaixo do Old Battlefield Trace tem um Camp. Debaixo do Camp tem o Heiwei de Gunchuruichiki, Peacekeeping Military Presence Area. E aí é por causa desse mapinha que tá dando o que falar esse show aí. Fora que também são 2 bandas que, né, espetaculares, Pierrot e Diane Gray. Muitos fãs, e eu acho que vai dar muita gente. Mas quem quiser saber mais, deixa aí no comentário que eu procuro mais informações. Outra banda também que tá dando o que falar é um show que vai ter no Ikebukuro Age do Arshitei, que vai ser dividido em 2 partes. Vai ser dividido em um show só para homens e um só para mulheres. O show tá sendo chamado como Dance Benjo e Josh Benjo, que seria banheiro feminino e banheiro masculino. No caso ao contrário, né? Banheiro masculino e banheiro feminino, que eu falei Dance primeiro. Mas ele tá dando polêmica não só pelo nome, mas porque ele tem uns quesitos para você entrar no show. O quesito masculino vai ser usar regata branca e jaqueta de couro preta. Então, né, quem não tiver esse tipo de roupa não parece que não vai poder entrar. Aparentemente pode entrar de riders também. E o das meninas é um Supingen Tendaipo, que seria um live limitado para não maquiagem. Tem que ser totalmente sem maquiagem, não é permitido lente de contato, máscara, cílio postiço, óculos falsos e nem eye putty e eye tape, que é aquelas
fitinhas e colinhas que você passa no olho pra dar essa dobrinha que geralmente o ocidental tem. Não pode ter nada. Quem for com alguma coisa dessas vai ser obrigado a tirar na porta. Se não tirar também, eles não vão deixar entrar. Ou seja, você gasta o seu dinheiro com o ingresso pra não entrar no show. Então tá sendo muito polêmico por causa disso. Porque hoje em dia, uma mulher sair sem maquiagem é muito difícil, né? E essa é uma das polêmicas que tá tendo agora por causa do Archstay. Fora que a Archstay também já teve algumas notícias aí. Boatos relatam de que o vocalista Mamo falou mal de mulheres e algumas coisas assim. Não sei me aprofundar muito nesse assunto, mas são boatos, né? Então a gente não sabe. Agora vamos para a notícia boa, né? Fora que mais uma notícia ruim, que foi, mais uma vez, vou reforçar. O vocalista Chiquito Gigamouse deu no ano passado, dia 1º de dezembro, que foi o seu aniversário, ele deu o anúncio de que ele vai sair da banda dia 31 de março, agora, que vai ser o último live deles no Shinjuku também. E aí eles vão fazer esse último live de 4 e o Gigamouse vai entrar em hiatus por tempo indeterminado até a volta da banda, por tempo determinado até eles decidirem como a banda vai voltar. E também tem aquele caso de que o último show deles, o escritório não está recebendo mais cartas, então para entregar presentes e cartas, só quem estiver indo nos shows mesmo, porque o escritório não tá recebendo carta. Bora pra notícia mais interessante, né? Menos triste. Irokui vai fazer um live Gentei limitado, né? Vai voltar por um dia, na formação antiga, acredito. Vai voltar por um dia em julho. Se eu não me engano, dia 26 de julho eles vão estar voltando, fazendo um live Gentei. A Yabie também vão estar voltando da antiga formação com a Oi no vocal. E no aniversário de 20 anos do Takada no Baba Area. Eles vão ser 3 dias de live, dia 1º ao dia 3 de junho. E o Yabie vai estar participando do dia 3. Essa notícia foi... eu fiquei sabendo da notícia pelo Twitter do ex-vocalista da banda Downer, que também foi staff deles. Foi Rod do Yabie em 2008. E aí ele acabou dizendo que estava muito emocionado pela volta do Yabie. Infelizmente é só por um dia, mas, né, para todos os fãs isso é muito emocionante. E outra notícia também sobre o Anzo é que ele voltou à ativa com um canal no YouTube. Vou deixar para vocês aí o link aí embaixo, se inscrevam no canal dele. Atualmente só tem um vídeo que chama Ghost Rule, que é uma música do Hatsune Miku que ele fez em parceria com outras pessoas. Ele gravou esse vídeo e disse no Twitter dele que é um passo para os próximos projetos que ele está tendo em mente. Recentemente ele fez um live, mas aparentemente não vai voltar com banda nem nada. Ele vai continuar com esses projetos solos dele. E por enquanto só tá com o canal no YouTube. A gente vamos ver o que ele tá planejando pra gente agora, né? Mas ainda há esperanças de que ele vai voltar ativo. E por hoje é só. Chega de notícia ruim, que 2017 também só entrou com notícia ruim. A outra notícia boa é que o canal não tá abandonado. Estamos voltando aí aos pouquinhos. Eu tô pretendendo ver se eu consigo gravar pelo menos uns 2 vídeos por mês. Vou ver com que frequência que eu vou estar podendo postar, mas não deixem de seguir a gente na página do Facebook, que lá eu tô atualizando bastante. Vou deixar meu Twitter pra vocês também darem uma olhada. Vou deixar o IG desse Visual Kei Bot. Infelizmente ele é só em Nihongo, mas quem precisar de qualquer ajuda pode entrar, manda DM no meu Twitter. Vou deixar meu Insta pra vocês seguirem também, a página do canal aí. O site oficial do Kizu, pra quem quiser tentar, o canal do Anzo. E é isso, não deixem de dar o like, não deixem de compartilhar os vídeos. E até os próximos vídeos. Agora é fazer um negócio ficar parado. Ai, essa luz piscando meu olho. Uns flashlight aqui, né? Certo, isso mesmo. Eu não acredito, primeiro mesmo.
Mas isso vai tudo pro making off, não. Tá. Hi, Linda Stars! Aqui é a Aki do Magical Theater. De novo.